E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. O dia tá bonito, o dia, né? Não, antes de eu botar a matéria completa aqui da vitória do Botafogo, dá aquela moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Eduardo e Tiquinho. Os dois que não gostam de falar, né, Tico? Mas a timidez não impede que esses dois se entendam muito bem. Eu e o Edu, a gente já se conhece bem, acho que 2 anos já que a gente tá junto. A gente tenta se entrosar ao máximo, conversar fora de campo também. Não tem sido uma temporada fácil para a dupla. Eduardo vem convivendo com lesões. Às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer, mas a gente tá sempre trabalhando, sempre dando a cara aí pra fazer o melhor pro Botafogo. E Tiquinho perdeu o pai recentemente. Passei uns dias difíceis, ele que me motivou para voltar aqui pro Brasil, para voltar pro Botafogo, então essa vitória é para ele. Sem Júnior Santos, o principal artilheiro do time na temporada, Arthur Jorge resolveu apostar na dupla. Tiquinho e Eduardo não começavam uma partida juntos no time titular desde o dia 3 de abril contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Sorte do Botafogo que eles estavam inspirados numa noite que começou difícil. Pouco mais de 5 minutos de jogo tinham passado quando o Elinho deu esse lindo passe para o Lucas Evangelista. A defesa alvinegra ficou para trás e diante dele só o goleiro John, que nada pôde fazer. Gol do Bragantino! Lucas Evangelista, aos 6 minutos de partida, tá abrindo o placar aqui no Newton Santos! Quando tudo parecia congestionado na defesa do Bragantino, um toque sutil do Tiquinho encontrou Eduardo, que abriu um espaço para empatar. Bateu bonito! Gol do Botafogo! Eduardo, camisa 33! Mas a gente tem essa sintonia mesmo, eu gosto de jogar com ele, jogador que faz bem a parede, inteligente. Danilo Barbosa também tentou fazer a parte dele sem o mesmo sucesso. Um Eduardo quase virou o jogo pro Botafogo ainda no primeiro tempo. O Eduardo Santos, que quase fez contra. O problema foi na defesa quando o John saiu mal e não segurou o Juninho Capixaba, mas o Bastos apareceu na hora certinha para atrapalhar o Thiago Borbas. Foi ali naquela mesma baliza no segundo tempo que a dupla se reencontrou. Com participação do Marlon Freitas e novo toque do Tiquinho pro Eduardo. Golaço! 2 vezes ele, Eduardo 33! Pela terceira vez nessa temporada, o Eduardo fez 2 gols numa mesma partida. Nem as críticas nem os elogios me tiram do meu propósito. Sempre tenho feito o meu trabalho. E também foi a terceira vez no ano em que o Tiquinho deu 2 assistências no mesmo jogo. São 2 jogadores de muito talento individual e que hoje, ao serviço desse coletivo, trabalharam muito para a equipa. A virada não significou um domínio do Botafogo e a defesa começou a trabalhar bem mais, porque o Bragantino não se intimidou e a bola foi ficando sempre por perto do goleiro John. Pro gol, a bola passa com perigo. Foi um fim de jogo com tensão crescente para o técnico Arthur Jorge, porque se o John não tivesse se esticado todo, o Vitinho teria empatado. Junto à trave, o John chegou! A bola entraria não fosse a mão direita do John. Nem nos acréscimos ele teve sossego, porque o Lincoln deu um lindo passe pro Thalisson, mas o John mais uma vez deu um jeito e o Botafogo resistiu. Uma vitória que lhes cai bem por a forma como se entregaram e quando se entregam são difíceis de ser batidos. Ainda mais quando Eduardo e Tiquinho conseguem expressar o que sabem fazer com a bola sem a menor timidez. E é isso, que continue dando frutos pro Botafogo. Olha os frutos aqui, briga pela liderança tá bonita, hein? Olha lá, Flamengo e Bahia com 24, Botafogo na frente do Palmeiras no saldo de gols, a 1 pontinho dos 2 ali de cima. Rapaz, tudo igual, né? Empate técnico. Bom, família, tá aí, né?
O Botafogo voltou a vencer depois de duas rodadas ruins, e essa também não foi das melhores não, mas o importante é os 3 pontos, como eu sempre falo aqui no canal. O Botafogo tava jogando mal, tava ganhando, tava jogando bem, tava ganhando. Aí contra o Grêmio, jogou mal, ganhou, aí depois começou a tropeçar, 2 jogos seguidos, uma derrota, um empate em casa. Mas o importante é que o Botafogo ontem, pelo menos no primeiro tempo, o Botafogo jogou bem, se impôs e conseguiu a vitória de 2-1 de virada diante aí do bom time do Bragantino, tá? É um time chatinho de ser batido, né, tanto dentro de casa quanto fora, é um timezinho chato de ser batido. Importante que o Botafogo ontem brilhou, sofreu, mas sofreu muito no finalzinho do jogo. Aí voltei até a lembrar do PR, né? A época de PR, Adriels, né? Cuesta. Por quê? O Botafogo sofria muito ano passado, né? Não era à toa que era o time que mais levou gol nos finais, depois de 45 minutos. Dependia demais de Lucas Perry. E o Botafogo começou a depender demais do goleiro. Isso não é bom, galera. Isso não é bom. Isso significa que o Botafogo realmente precisa de contratações. Um Botafogo muito desfalcado, não devido à Copa América, mas desfalcado, jogadores no departamento médico, né? Então faz diferença. O Botafogo aí tem Jefinho, Romero não pôde jogar, Savarino tá na seleção, o próprio Júnior Santos. Então, assim, tem mais gente. São jogadores que são tudo do meio para frente, praticamente, então que faz uma diferença. São 4, 5 jogadores aí de padrão alto que não estão atuando. Faz diferença? Faz, mas também a gente não pode ficar só reclamando. Para isso tem que correr atrás, tem que contratar. Se for olhar assim, tem times aí que tá com desfalque de 3, até 4 jogadores de seleções na Copa América. Então, tipo assim, tá todo mundo meio que ferrado. Todo mundo meio que ferrado, né? E o Botafogo só tem um jogador, o resto é o departamento médico. Então precisa contratar. E falar em contratação, Almada, praticamente certo com o Botafogo, praticamente tudo certo. Já deu ok pro Botafogo, quer vir pro Botafogo, só depende agora do clube dele liberar ele logo, pelo amor de Deus, cara. O John Textor vai ter uma reunião hoje com o clube, que é o Atalanta, né? Atlanta United, lá dos Estados Unidos. Vai ter uma reunião para liberar logo o jogador para ele poder vir vestir a camisa do Botafogo. Vai ficar bonito essa contratação aqui no Botafogo, tá, galera? Bom, então é isso. O Botafogo venceu. Ficamos, rodada boa pro Botafogo. O Flamengo perdeu, Palmeiras perdeu, tá? O Botafogo venceu, chegou a ficar na segunda colocação ontem, tá? Que é o Bahia, venceu no finalzinho. Foi o único time dali de cima, fora o Botafogo, que conseguiu vencer e conseguiu voltar, empatou de números com o Flamengo. O Botafogo estava chegando a ficar na segunda colocação, 1 ponto atrás do Flamengo. Agora está 1 ponto atrás do Flamengo e 1 ponto atrás do Bahia. Mas assumiu, voltou. O importante é isso, não você não sair aí daquele bolo do G4, é ficar embolado. Próximo jogo do Botafogo é o Vasco, é um clássico. O Vasco ontem jogou, tava vendo, meu filho tá chorando demais hoje, não sei se é o dente, não sei. O Vasco jogou bem ontem contra o Bahia, teve uma expulsão injusta ali para muitos. Eu também achei que eu vi o lance. Senão poderia ter arrumado um empate contra o Bahia, já vinha de uma vitória contra o São Paulo, então clássico é clássico, não pode relaxar, tem que vir para matar o jogo no primeiro tempo. O Botafogo precisa vencer um jogador do Vasco, que é o Léo Jardim. Se não fosse esse jogador, o Vasco não teria nenhum ponto. Tá? O goleiro do Vasco pega muito, então o Botafogo precisa furar o Léo Jardim. Contra o Fluminense, por exemplo. Né? O Botafogo precisou furar apenas o Fábio, porque o resto estava tudo fácil pro Botafogo. Se não fosse o Fábio, era 4-5-0. É a mesma coisa do Vasco. Não pode dar mole, não pode perder caminhão de gols, tem que vir para matar o jogo. Não vai ser um jogo fácil aí contra o Vasco, mas dá para vencer esse jogo sim, tá? Vou falar aqui rapidinho também. Eu tava falando de, né, provável reforço. O Botafogo tá atrás de zagueiro ainda. E agora apareceu mais um nome, Lincoln, tá? Ele que tá lá no futebol inglês. Ele tá no futebol inglês, tá? Ele é brasileiro, mas tem naturalidade sérvia, se eu não me engano. Ele tá no campeonato inglês, não vai ser utilizado mais por lá. Tem um contrato ainda lá, mas 25 milhões de reais tira ele. O Atlético Mineiro tá para fazer uma proposta para ele também. Ele tá 7 temporadas fora do Brasil e ele pretende voltar pro Brasil, tá? Então o Botafogo tá de olho nele, vai fazer uma proposta junto com o Atlético Mineiro. Vamos ver qual vai ser a melhor proposta, o que o jogador vai escolher, né? Provavelmente ele não vai ficar mais nesse futebol inglês. Então vamos ver se o Botafogo, que precisa de um zagueiro, né? O Bastos ontem salvou o Botafogo, mas não iria atuar. Enfim,
Precisa dar descanso para alguns zagueiros. O Lucas Alter ontem até que jogou bem, mas não dá para garantir o tempo todo com o Lucas Alter. Então é isso, vamos ver. O Tiquinho Soares também ontem fez aquela dupla com o Eduardo, né? Tinha um bom tempo que não acontecia isso. O Eduardo ontem fez 2 golaços. Tem jogos que o Eduardo é uma mosca morta. Essa é a verdade. E tem jogos que o Eduardo, não sei o que ele toma ali antes de entrar pro jogo. Não sei, tem jogos que o Eduardo é um matador, é um talento puro, é um talento fora de sério. E tem dias que ele é uma mosca morta, é um a menos dentro de campo. Vai entender, futebol é uma coisa muito louca, não é só o futebol, não, os jogadores também. Tem hora que... Vai entender, então fez 2 golaços com 2 assistências de Tiquinho. Vou ser sincero, eu queria que esses 2 gols de ontem fossem do Tiquinho Soares. Por que a zoeira? Tá desmerecendo o Eduardo? Não é isso não. Eu preferia 2 assistências do Eduardo, 2 gols do Tiquinho. Tiquinho precisa voltar a marcar gols. Ele é o homem gol do Botafogo. Não era nem para ser Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino, Eduardo. Não, era para ser o Tiquinho, como foi ano passado até um certo ponto. Ele precisa ganhar essa confiança de novo, de marcar gols. Ele vai estar com medo de chutar pro gol. Ele parece que foge de dentro da área. Ele faz um pivô maravilhoso, deu 2 assistências, não é a primeira vez. Mas ele precisa voltar a marcar o dele. Ele precisa pedir a bola para alguém tocar para ele também. Não ele ficar fazendo um pivô e servindo o tempo todo. Ele não tá ali só para isso. Ele é para ser o cara que vai fazer o gol. Ele precisa voltar a fazer gols. Por isso que eu falei que ontem eu preferi até que o Tiquinho Soares tivesse feito os gols, tá? Então é isso, galera. Eu tinha mais uma coisa para falar aqui. Acho que tem as notas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. As notas que o público deu para cada jogador ontem. Tem aqui. Para cada jogador ontem. Vamos ver quem foi as melhores notas, tá? O John recebeu, vou falar do público, 7.6. Damian Soares, 7.1. Jogou bem ontem. Lucas Alter, 6.8. Já é uma nota baixa. O Basco, 7.3. Cadê? Cuiabano, também não era para ser utilizado ontem, né? Foi para dar um descanso para ele. 6.7. Marçal ontem surpreendeu, porque não era para ser ele. Até então seria o Hugo, mas ele entrou com o Marçal. Uma nota de 7.0, jogou bem. Danilo Barbosa, 7.0. Marlon Freitas, 7.5. Tietê, 7.1. Vamos até aqui, então. Nenhuma nota muito alta, tá? Ninguém chegou a 8. Aí 9, né? 9.2. O Eduardo marcando 2 gols. Patrick de Paula entrou no finalzinho. 6.0. Luiz Henrique, uma partida muito ruim, mas também as pessoas tocavam a bola pro Luiz Henrique que nem pipoca, né? Ninguém dava bola no pé do cara, era só bola no joelho do cara, nas costas do cara. Também fica difícil querer puxar a responsabilidade do garoto. Tá faltando? Tá faltando, Luiz. Tá deixando a desejar? Tá deixando a desejar. Mas também os caras não ajudam, né? Diego Hernandes também entrou no segundo tempo, 5.5. E o Tiquinho Soares, 8.4, junto com o Arthur Jorge, 8.0. Ou seja, só 3 jogadores chegaram a 8 aí. 2 jogadores chegaram a 8 e 1 chegou a 9, que foi o Eduardo, Tiquinho Soares e Arthur Jorge. 8 restantes tudo 7, 7, 7, 6, 6, 5. Enfim, essas foram as notas dadas aí pelo público na vitória do Botafogo ontem sobre o Bragantino. Bom, galera, então é isso, tá? Deixa tudo aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Jogou bem, mas sofreu demais, lembrou o time de 2023, naquele finalzinho. Não, o importante é só a vitória, jogando bem ou jogando mal. Tá dependendo demais do goleiro John, isso é bom? Deixa tudo nos comentários aí, tá? O importante, no fim de tudo, foi os 3 pontos, vitória em casa e mantendo ali dentro do G4. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!